Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós. Que nós possamos aproveitar bastante da palavra de Deus este sábado abençoado, não é? E que nós tenhamos bastante comunhão com o Senhor. A partir deste momento, através da sua palavra. Quero continuar com este vídeo o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Hoje é a parte 2 e vou continuar exatamente de onde eu parei, não é? Eu falava sobre o dragão no nosso último vídeo, que o dragão tinha coroas em suas cabeças, né? E Satanás sempre reinou sobre as nações. Falei sobre isso, mas também deixei claro que no tempo do fim essas coroas estarão sobre os chifres. E esses chifres representam as nações que comporão o núcleo do reino do anticristo, né? Quando essa besta se levantar do mar, e você já sabe, eu deixei também claro no último vídeo, que mar geralmente representa a humanidade. 6 das 7 cabeças já farão parte da história passada. Não terão mais coroas, e todas as coroas estarão sobre a 7ª cabeça. E é dessa que nós vamos nos ocupar agora. Algo de muito estranho, podemos dizer assim, acontecerá a esta cabeça. Em Apocalipse capítulo 13, verso 3, eu vou ler agora. Eu gostaria que, se você puder nos acompanhar, abra sua Bíblia no capítulo 13, o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isso é o que está escrito no verso 3. Irmão, Satanás em pessoa. Trata aí agora, ou trataremos a partir desse momento, desse assunto, né? João viu uma das 7 cabeças, né? Como se houvesse sido mortalmente ferida. Nós falamos isso ainda no nosso último vídeo, né? E se as 7 cabeças representam todos os governos humanos, eu faço questão de repetir só um instantinho para continuar exatamente de onde a gente parou. Eu não vou me prolongar, porque senão eu repetiria algumas anotações do nosso vídeo, do nosso último vídeo, não é? Se as 7 cabeças representam todos os governos humanos, então essa cabeça ferida representará o governo humano de determinada ocasião. A cabeça que foi golpeada mortalmente, como é óbvio, representa o homem que estiver no poder, quando Satanás for projetado dos céus. Daqui eu pulo para os versículos 4 até o 6. E gostaria que você me acompanhasse novamente, porque aí sim, foi exatamente a partir deste momento que nós terminamos o vídeo passado. Acompanhem comigo, por favor. Eu tenho o maior medo de, na mistura aqui dos meus apontamentos, eu acabar me perdendo, mas eu sei que parei aqui. Veja se você me acompanha. Apocalipse 13, de 4 a 6. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Isso dá, na verdade, 3 anos e meio.
e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E aí diz que adorarão o dragão. Ora, o diabo é quem dará vida e poder à besta. E eu acredito que isso já seja fato pacífico, né? Desse modo, meus amados, os homens adorarão o próprio Satanás. A adoração a um homem e a adoração a Satanás serão exatamente a mesma coisa, tal como a adoração a Cristo e a adoração a Deus Pai. Exatamente. Quando os homens adoram o anticristo, ou adorarem o anticristo, deixa eu colocar no tempo certo, estarão adorando a Satanás. A adoração ao homem, ou seja, humanismo, aquilo que nós conhecemos como humanismo, é de origem satânica, meus amados, em toda a sua concepção, sendo resultado do desvio da fé por parte da igreja, o que eu chamo, e muitos outros irmãos meus também chamam corretamente de modernismo. Você pode dar uma olhadinha em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Pode dar uma olhadinha lá. E hoje eu até me preocupo quando eu vejo isso na igreja, né? Para a bênção do homem, para a alegria do homem, para a satisfação do homem, para a cura do homem, para a renovação do homem, para a transformação do homem, ao invés de ser tudo para a glória de Deus. Enquanto Deus for glorificado, você não precisa se preocupar com o seu bem, com o seu bem-estar, com a sua prosperidade, porque Deus é o seu Pai, Ele vai cuidar de você. Basta que você adore o Senhor, que você glorifique o Senhor, que você busque o Senhor, que você ande com o Senhor, que você aprenda com o Senhor, que você medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Tenha comunhão com Ele e deixa que o resto Ele faz. Lembra do versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Então, o que você deve fazer? Se é que tem que fazer alguma coisa, entregar o teu caminho ao Senhor. Viu? Eu me lembro que um certo jornal, já de muito tempo, ele noticiou que um ministro do Evangelho, falso, né, evidentemente, esse tal ministro disse: nossa atenção deve voltar-se para o homem e para os problemas resultantes de seu relacionamento com seus semelhantes neste planeta, aqui e agora. Aqui e agora. Nós devemos sempre prestar atenção naquilo que as pessoas falam para podermos identificá-los, né? Para ver se estão falando a palavra de Deus com verdade, sem mistura alguma. O elemento divino, ele continua ele dizendo aqui no artigo: o elemento divino existente no homem é a única divindade que conhecemos. O homem é uma finalidade gloriosa em si mesmo. Não deve reputar a si mesmo como um verme no pó ou como um súdito perante um rei, e sim como um Deus em formação, cujo potencial divino espera um desdobramento em sua nova ordem social. Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos, proclamam os humanistas, e o Deus a que eles se referem é o Deus que há neles mesmos. Irmãos, aqui termina o que o falso profeta, vamos dizer assim, ou falso mestre, como queiram chamar, deixou escrito num certo jornal. Como nós podemos ver, a própria igreja ela está ajudando a preparar o mundo para que adore a besta. Quando nós lemos 42 meses, eu fiz até menção, são 3 anos e meio, tem sido argumentado por alguns que o anticristo reinará por esse tempo. Não é isso que a Bíblia ensina.
O profeta Daniel afiança que o anticristo confirmará um pacto de 7 anos com muitos. E nós sabemos que esses muitos são os judeus. Por causa disso, o anticristo, o reinado dele, terá de durar pelo menos 7 anos. Pelo menos 7 anos. Não é? Quanto tempo durará depois disso, nós não sabemos. E, de fato, meus irmãos, já estará governando quando confirmar o pacto. Ora, claro, se vão fazer um pacto com ele, é porque ele já está governando. Não quer dizer, a Bíblia não diz que o reino dele será de apenas 3 anos e meio. Aquilo que vai acontecer durante 3 anos e meio do reinado dele, a Bíblia fala. Mas não vai durar apenas isso, de forma alguma, muito mais do que isso. Os 42 meses mencionados neste capítulo não tem nada a ver com os judeus, nem com qualquer das metades da 70ª semana de Daniel. Não tem a ver nada. Mas esse período, meus amados, de 42 meses, é o tempo durante o qual a besta fará guerra contra os santos, porque esse é o tema do capítulo 13 de Apocalipse. Esse é o tema. Daniel, ele fala a mesma coisa no versículo 25 do capítulo 7 do seu livro. Ele diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é a maneira simbólica de dizer 3 anos e meio. Será esse o período durante o qual a mulher, a organização terrestre designada pelo nome de igreja, será perseguida pelo dragão. Dá uma olhadinha novamente em Apocalipse 12, verso 6. Será esse também o período em que essa mulher será alimentada, em que a sua vida será preservada até que os santos da tribulação tenham sido mortos, conforme está em Apocalipse 12, verso 14. Será, meus amados, o período de tempo em que o anticristo fará guerra contra os santos e os vencerá, conforme está em Apocalipse 13, verso 7. A Bíblia ainda pergunta, onde nós já lemos: quem pode pelejar contra ela? A única razão apresentada que explicará por que o mundo adorará ao anticristo é a sua habilidade em fazer a guerra. Isso nos dá uma noção, né? Uma noção das circunstâncias de sua ascensão. É verdade. Já que a sua habilidade em guerrear é demonstrada tão dramaticamente, isso eu quero dizer a ponto de provocar a admiração do mundo, então certamente sua ascensão será em meio a tremendas dificuldades e obstáculos. O mundo vai ficar admirado, o mundo vai achar que ele é alguma coisa esplêndida, alguém que realmente merece ser adorado, o mundo. Mas devemos notar, igualmente, que os povos também não adorarão ao anticristo por pensar que ele é o Cristo. Não vão pensar que ele é Cristo, não. Vão saber que ele é o anticristo.
Pelo contrário, irmãos, ao invés de pensar que ele é o Cristo, os povos o adorarão, porque eles serão ou são adoradores de Satanás. Ele é o anticristo por ser contrário a Cristo. E a Bíblia diz: abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, aqueles que habitam no céu. O tabernáculo. Satanás blasfemará daqueles que estarão fora do seu alcance, os quais ele não poderá perseguir. Matará os santos que estiverem, meus amados, ao seu alcance, e blasfemará contra aqueles que tiverem escapado dele através do arrebatamento. O arrebatamento sempre será. A Bíblia sempre deixa claro, antes da grande tribulação, antes que seja revelado o homem da iniquidade. Mas, eu posso dizer uma coisa, mas existirá outro grupo também fora do seu alcance. Um grupo que o deixará sumamente furioso. E esse grupo a que me refiro é o grupo formado pelos 144 mil no Monte Sião. Estarão protegidos dos flagelos por causa do selo que receberão em sua fronte e do anticristo devido ao lugar de sua habitação. O Monte Sião será o único lugar onde o anticristo jamais chegará. Será salvo pela vinda de Cristo. E o salmista afirma que esse lugar não pode ser abalado, mas que permanecerá para sempre. Né? Ele não diz isso? Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A palavra de Deus garante isso, irmãos. E o sinal, para aqueles que gostam de sinal, né? Tem muita gente que gosta, né? O sinal da proteção e da presença de Deus é a arca da aliança no tabernáculo ou templo. Muita gente por aí hoje afirma que não gosta de templo, mas o templo vai continuar existindo. Até no milênio existirá templo. O tabernáculo de Davi será reconstruído. Em Amós, por exemplo, capítulo 9, verso 11, diz o seguinte: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Amós, capítulo 9, verso 11. E eu posso dizer com toda certeza, porque eu confio plenamente na Bíblia, que a Arca da Aliança aparecerá e será posta novamente sobre o Monte Sião. Será visitada até que o seu simbolismo se cumpra pela presença, ou melhor, pela completa restauração. Então, não será mais visitada. Por exemplo, porque eu penso assim, né? Jeremias, no capítulo 3, Jeremias 3, verso 16, diz o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Jeremias 3,16. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará
outra. Jeremias 3,16. O tabernáculo, portanto, meus amados, parece ter conexão com os 144 mil israelitas. Há ainda outra explicação, porquanto existe um tabernáculo no céu, sim, que contém a Arca da Aliança. Opa, que isso? Sim, os originais que serviram de modelo para a arca e o tabernáculo que foram feitos sobre a terra. Vocês se lembram que Deus mostrou a Moisés para que servisse de modelo para ele? Se lembram disso? Se não se lembram, vamos ler mais um pouquinho da Bíblia, vamos? É bom ler a Bíblia, alimenta a alma, purifica. A Bíblia nos fortalece, irmãos. Que coisa boa, que coisa gloriosa é a palavra de Deus. O anticristo, como homem, não haverá de saber disso, mas Satanás saberá. A arca representa a vitória sobre os adversários de Deus. O templo que se abrirá nos céus. Eu falei templo, que se abrirá nos céus. E o aparecimento da aliança assinalarão a derrota de Satanás no Armagedon, ou no Armagedon. A Arca da Aliança está diretamente vinculada à segunda vinda de Cristo. É só você dar uma olhadinha em Apocalipse 11, verso 19. As 7 taças. Falar um pouquinho sobre elas. As 7 taças serão dirigidas contra o reino de Satanás. Não é dirigida contra os homens, nem contra a igreja. Né? Se houvesse realmente a igreja passar a grande tribulação, as 7 taças seriam dirigidas contra a igreja. Mas não. Será dirigida, meus amados, contra o reino de Satanás. Acredito que você até se lembre, né? Derramou o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam. Isso você leu aonde? Nós nem chegamos lá ainda, né? É no capítulo 16, verso 10. Dá uma lida lá, pode ver lá, pode olhar. Os 7 anjos, munidos das 7 taças, haverão de sair do tabernáculo que está no céu. É só você dar uma olhadinha em Apocalipse 15, nós não chegamos lá ainda, nós vamos estudar esse capítulo, os versos 5 e 6. Mas agora, porque ainda não estamos no 13, né? Eu quero convidar você para ler o capítulo 13, versos 7, 8, 9 e 10, ok? Se você já estiver com a Bíblia na mão, me acompanhe, que estarei lendo, e logo daqui a pouquinho, mais uns minutinhos, estaremos terminando a segunda parte do capítulo 13 hoje, né? Não quero deixar um vídeo muito grande, eu sei que você tem muita coisa para fazer nesse sábado, correr, muita correria, e depois a gente termina com mais a parte 3, ou a parte 3, não vai ser necessária a parte 4, não. Dá com mais uma parte para a gente concluir esse capítulo. No capítulo 13, verso 7 a 10, diz assim, olha: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém mata ou matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Necessário. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Viu, irmãos? Você fica preocupado,
Alguém fica preocupado, mas o chip, o microchip, a marca da besta. Irmãos, está escrito que aqueles que têm, acabei de ler agora, leia de outra forma, você vai ver aí, quem tem o nome escrito no livro da vida não vai adorar a besta. Se você fica preocupado com o microchip colocado debaixo da sua pele, e não é isso que a Bíblia diz, que diz que a marca da besta será sobre, é como uma tatuagem, não é sob, não é na sua identidade, não é no seu cartão de crédito. Tudo isso prepara para o que vem aí, mas nada disso é a marca da besta. Mas quem tem o nome escrito no livro da vida não vai adorar a besta. Se você fica tão preocupado, tão fissurado nessa situação de microchip, de marca da besta, receber ou não receber, é porque você tem dúvida de que se o teu nome esteja ou não escrito no livro da vida. Porque quem tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida, tem certeza também que não vai adorar a besta, que não vai receber marca da besta. Então ele não está nem aí para essas bobagens. Ele não perde tempo com isso. Ele usa o seu tempo para pregar a palavra de Deus. Ele usa o seu tempo para despertar aqueles que ainda estão dormindo. Não esqueça da parábola das 10 virgens. Todas 10 eram virgens, embora 5 imprudentes. Mas, apesar de 5 serem imprudentes, todas 10 dormiram. Se você tem uma trombeta na mão, toque a trombeta, a palavra de Deus, para acordar aqueles que estejam dormindo. Esse é o seu trabalho. Não é ficar se preocupando com o anticristo. Se preocupe, não. Deixe que Deus se preocupe com ele. Deixe que Deus guie a sua vida. Mas e se eu morrer nisso? Se você foi chamado para ser mártir, irmão, com certeza você será mártir. Paulo escapou? Não. Pedro escapou? Não. Tiago escapou? Não. Nenhum dos 12 apóstolos e muitos outros cristãos depois deles não escaparam do martírio. E aqueles que foram chamados para isso também não escaparão. Quando nós falamos sobre os santos da tribulação, né, Apocalipse 6, 9, né, fala sobre as almas que estão debaixo do altar. As almas que estão debaixo do altar de Deus, viu? De Deus. Essas almas são almas que estão lá debaixo do altar de Deus, procedentes dessa perseguição. Quando indagaram quanto tempo ainda duraria a sua sorte, foi-lhes dito que teriam que esperar até que fossem mortos os seus irmãos, como eles mesmos o foram. Isso aí responde uma pergunta que muitas vezes tenho ouvido enquanto ministro seminários sobre Apocalipse. Quem morre está dormindo? Tem gente que pensa, não, a palavra dormir é um eufemismo para o fato de terem morrido. Mas quando se morre em Cristo, ninguém fica dormindo, o corpo é que vai ser sepultado. O corpo é que morre, mas a alma vai para debaixo do altar de Deus. Apocalipse 6, 9. Estão acordados, irmãos. Prestem bem atenção, acordados. Eles perguntam a Deus, eles fazem uma pergunta, quanto tempo não vingarás, não julgas o nosso sangue que foi derramado sobre a face da terra? E lembrem da história, que muita gente pensa que é uma parábola, do rico e Lázaro, que os dois, isso aí antes de Cristo ressuscitar, né, os dois morreram. E, se estivesse dormindo, o rico não reconheceria Lázaro e nem veria Lázaro no seio de Abraão. E nem chamaria pai Abraão, e não seria ouvido por Abraão. E outra coisa, esse rico morreu séculos e séculos, talvez milênios depois de Abraão. Como ele teria reconhecido Abraão? Mas reconheceu. E reconheceu Lázaro também. E será que se lembra de alguma coisa? Ele não se lembrou que tinha vários irmãos aqui e não pediu a Abraão que deixasse que Lázaro ressuscitasse para voltar e pregar para os irmãos dele para não irem também para o inferno? Dormindo nada, irmãos.
Preste atenção no linguajar bíblico para que você possa compreender a palavra de Deus, irmãos. Presta bem atenção nisso. Irmãos, quando nós estudamos o Apocalipse, nós falamos de uma parte que fala sobre o céu e de uma parte que fala sobre a terra. A mesma coisa é a causa no céu, a causa e o efeito na terra. Quando nós falamos sobre o céu, nós falamos sobre essas almas apenas ao chegarem da terra ao céu, depois de haverem sido mortas. Mas agora, aqui no capítulo 13, nós ficamos sabendo como é que elas foram mortas, não é? E por quem? Aqui no estudo do capítulo 13 que eu quero dizer. Porque no capítulo 6 é que fala, no verso 9, e também no capítulo 7, verso 9, também fala coisas interessantíssimas. Depois compare um com o outro e tire suas próprias conclusões. Se tiver alguma dúvida, peça ajuda ao Espírito Santo. Então, deixa um comentário aí embaixo desse vídeo que eu te responderei. Porque nós sabemos como foram mortas e por quem. E também obtemos a resposta para a pergunta que elas fizeram. Até quando? Até quando? Aí é-lhes dito, terão de esperar 42 meses. Isto é, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Quando nós pensamos também no que foi deixado escrito para nós, e eu amo que tenha sido deixado escrito, porque aí a gente não pode torcer o que está escrito, não é? Eu até ri, me perdoe eu dizer assim, ri e usar uma palavra. Eu ri da imbecilidade de um deputado declarado, Jean Willis, o nome dele, declaradamente, conhecidamente como gay, e ele entrar com um projeto junto ao Congresso Nacional para retirar da Bíblia trechos que ele acha que são homofóbicos. Aí eu ri, eu falei a palavra imbecilidade, porque tem que ser muito imbecil para pensar em tirar o que partes de um livro que é milenar. E de que Bíblia que ele tiraria? Da Bíblia que está em português? E em quantas línguas a Bíblia está traduzida? E os originais? E desde que a Bíblia é Bíblia, esse doido, me perdoe a expressão entre aspas, esse doido por pensar loucuras, porque quem pensa contra Deus é louco, esse é louco de verdade. Quem pensa que pode superar a palavra de Deus, ele é tão bobo, desculpe-me a expressão, irmãos. Você vai, pastor, falar assim, sim, ele é tão bobão que ele não pensa que Satanás vem tentando destruir a Bíblia há milênios e não consegue. Como é que um pouco de poeira, chamado Jean Willis, poderia conseguir isso? Todo o Congresso Nacional, juntos, não conseguiriam. Bastaria que Deus assoprasse e todos eles desceriam à sepultura. E eu, às vezes, fico pensando até como homem, como ser humano, por que Deus não faz isso, não é? Mas é porque grande é a misericórdia de Deus. E Deus dá tempo para que o homem pense nas suas besteiras e se arrependa delas. Quem tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Isso no último dia da festa. Tem muita gente ainda com sede. Jesus continua dando da água da vida. Continua dando vida eterna. Continua libertando. Continua transformando. Continua recebendo aqueles que até a ele chegam para encontrar o Pai. Não é? Cada homem, meus amados, tem a sua oportunidade. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E eu gosto de me lembrar disso. Agora, continuando aqui,
porque nós estamos terminando o nosso vídeo de hoje. Quando se fala sobre autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação, nós podemos pensar que, como homem, o anticristo contará com um império de proporções limitadas. Eu falei limitadas. Possivelmente não mais que o território coberto pelos 4 impérios citados por Daniel. E mesmo esse território lhe causará, ou seja, causará ao anticristo dificuldades. O seu único poder absoluto será sobre os países simbolizados pelos 10 chifres. Mas, como Satanás, ele exercerá poder, pelo menos autoridade coerciva sobre o mundo inteiro. E como sempre, a fé dos santos não será ou não está dirigida para um alívio imediato, mas para a vitória final. Você, irmãos, olhe para a vitória final. Eu não me preocupo com o que está acontecendo no mundo, sabe por quê? Eu vou contar algo para você antes de concluir o nosso vídeo aqui. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre os nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Nós vamos falar também sobre a besta que emergiu da terra, que terá chifres, falará como dragão, vamos falar sobre a marca da besta, vamos falar sobre o número 666, vamos falar para concluir o capítulo 13. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, quando era jovem, menino ainda, eu sempre gostei de ler. Eu gosto de ler, que eu me lembro. Desde os 12 anos de idade eu já lia bastante. Li toda a coleção de Monteiro Lobato, sobre os trabalhos de Hércules, aquelas coisas de mitologia grega. Eu gostava muito de ler aquilo e li bastante e fui desenvolvendo o hábito de ler. E lia também a Bíblia Sagrada. E tinha uns livrinhos também, nessa época eu ainda não conhecia o Senhor Jesus, tinha uns livrinhos pequenininhos assim, que vendia nas bancas de jornais de faroeste, de bang bang, e eu li aquilo e eu queria, antes de eu comprar, eu pegava lá, pedia ao jornaleiro, abria pelas últimas páginas, lia para ver se a coisa acabava bem. Se o fim me agradasse, eu comprava aquele livro. Aí eu lia o livro todinho. E eu ficava satisfeito e li muitos e muitos, muitos. E o que acontece? Eu já li a Bíblia toda, pelo menos de Gênesis a Apocalipse, umas 120 vezes. Umas 120 vezes. Isso fora os momentos que eu retiro para estudar, para preparar seminários, para escrever e para ministração de seminários em vários lugares diferentes. E uma coisa eu vou dizer para vocês. Eu já li o final da Bíblia. E o final da Bíblia diz que nós vencemos. Não importa o que Satanás faça. Não importa o que o anticristo faça. Não importa o que as sociedades secretas façam. Não importa o que os Illuminatis façam. A Bíblia diz que nós vencemos. Diz que a vitória é nossa, irmãos. Então eu não me preocupo com nada e não se preocupe também, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém, irmãos? Amém, meus amados? Paz seja convosco. Shalom Aleichem.